Bom, hoje é dia 9 do dia 9, são 90 dias gravando um conteúdo todo dia, falando de um conteúdo, 90 dias sem edição, sem repetição. Bom, o dia de hoje é falando sobre não falar rápido demais, não fale rápido demais, certo? Falar errado. Bom, eu acho que é isso, eu acho que esse é o título, meu computador descarregou, mas enfim. A ideia do conteúdo de hoje é falar com clareza, falar bem, falar melhor, se comunicar de uma forma entendível, com que a outra pessoa entenda o que você está falando. Então, muitas das vezes você acaba falando, você acaba atropelando toda a sua fala. Então, você fala rápido, você atropela, você não tem, sabe, você não respeita aquele curto tempo, aquele espaço mínimo, sabe, do silêncio. Às vezes as pessoas elas acham que tem que preencher certo silêncio e às vezes o silêncio é o que define, é o que mais dá clareza no meio da fala, no meio de uma conversa. Então, você falar e. Bom, eu tô sem meu roteiro, mas enfim. Falar rápido. Carai, travei. Porra, mas enfim. Não fale rápido demais. Não pense demais. Não fique ansioso, certo? Quando você for se comunicar com uma pessoa, se ela quer que você acelere a sua fala, a forma com que você de conversa, você vai ver que essa pessoa ela é totalmente o oposto. Talvez ela nem fale bem, porque a maioria das pessoas, o que eu tenho observado nas pessoas do mais alto escalão, é que além de não manter um sotaque, ou até tem um sotaque ali, mas o que todas elas têm em comum é que elas pausam. A pausa. Pause na hora da fala. Na hora que você for se expressar para outra pessoa, seja um projeto, falem com entonação, com confiança, com coragem, sabe? De que você entende do assunto. Fale convicto do que você está falando. E pause. Pause para o seu cérebro processar tudo aquilo. Não tente falar rápido demais, atravessar as palavras, né? Então, não tente querer ser claro, mas não respeitar os momentos de pausa. Então tem momentos que você simplesmente vai pausar. Você pausa e aí depois você continua a sua frase, né? Então, quando você for apresentar um projeto para um grupo de investidores, para um grupo da escola ou da faculdade, pause. Pause, queixo reto, olhe para as pessoas com convicção, fale com entonação na voz. Não fale, ai, 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 oi, boa noite, tudo bem e tal. Fale convicto do que você está falando, como se você realmente entendesse do que você está falando. E mesmo que você não entenda totalmente, mesmo que você entenda pouco, fale convicto, como se você já soubesse do assunto. Então, com convicção na sua voz, sabe? Então, quando você for falar com as pessoas, quando você for conversar, dialogar com as pessoas, você vai ver que pessoas que elas atingem um certo nível de sucesso, o sucesso que eu digo, sucesso como pessoa, assim, nem sempre, sucesso é relativo, certo? Mas muitas das vezes você olha assim, uma pessoa elegante, uma pessoa próspera, todas elas têm algo em comum. Elas sabem se comunicar. As pessoas que sabem se comunicar, elas têm algo em comum. Elas sabem respeitar um momento de silêncio no meio de uma frase. Então, às vezes você está dialogando com outra pessoa e tem aquele curto tempo de silêncio. E aí você tenta preencher isso com outra palavra. E no final, isso acaba te prejudicando mais do que te ajudando. Porque se você falar
de uma forma que não seja rápido. Não fale rápido, não tente falar lento também. Mas entre falar rápido e falar lento, fale lento. Fale mais devagar, fale é, com, com pausa, né? E sempre que você for falar com uma pessoa, não pense em querer explicar logo aquilo, sabe? Porque explicar algo leva tempo, leva tempo. E se aquela pessoa não tem tempo para escutar o que você quer falar, então você nem deveria explicar. Bom, eu passei por uma situação no trabalho no qual onde eu tinha falado que é, tudo que o homem faz no final, o objetivo final do trabalho do homem é a mulher. É a mulher. Aí seja sua mãe, sua esposa, sua filha, sua neta, sua bisneta, enfim, em tudo tem a ver com alguma mulher. Eu tinha falado isso, né? E aí a minha ideia nisso era falar que tudo que você faz, tudo que o homem faz na vida, o objetivo, talvez não o objetivo de agora, mas o objetivo final de vida do cara é, é esse objetivo final ele remete a alguma mulher, sempre tem alguma mulher, sabe? Então, se você quer ter uma família vem de quem? Vem de uma mulher, você quer ter um filho, uma filha, tudo, às vezes o homem é novo, fala eu quero um carro e depois ele quer um carro melhor e aí eu tentei explicar isso, só que algumas pessoas tinha dois meninos e uma cliente, e a cliente era mais essas mulheres feministas, olhar assim, falar, como assim você trabalha pra mulher? Você tem que trabalhar pra si mesmo, tem que trabalhar pra si, hein? Eu trabalho pra mim. E os dois rapazes ficaram, o cara que trabalha pra mulher paga pau. E depois eles tocaram no assunto de que, ai, não sei o que, e falaram de situações no qual eles passaram, né? Então as pessoas às vezes acham que porque elas passaram aquilo, você vai passar também. Mas, enfim, esse não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é que eu tentei explicar isso e eu tentei de novo e eles ficaram, vai, tenta explicar. E eu tentando explicar e aí eu comecei a atropelar as palavras, mas aí eu percebi que eu estava falando errado. E quando eu comecei a explicar da forma certa, que eu queria que eles entendessem, eles mesmo assim levaram para o outro lado. Eu fiquei tipo uns 5 minutos. Então o rapaz do outro lado, no final do outro balcão, eu acho que ele nem prestou atenção. Acho que ele prestou atenção só na frase que eu falei, que eu tinha falado que homem, tudo que faz tem um objetivo e no objetivo final, se você olhar para tudo que ele fez, tem a ver com alguma mulher. Eu tinha falado alguma coisa assim. E aí o moleque já pegou, ele pegou o menino e falou: ah, não, já entendi. Então, sabe, tem coisas que você vai tentar explicar para as pessoas e elas, na hora que você tentar explicar, elas vão começar a te atrapalhar, vão começar a te interromper. Então, você não, por determinado, em alguns momentos, você não pode tentar explicar demais, sabe? Porque isso te desgasta. Quando uma pessoa ela não te deixa falar, ela não deixa você, ela não respeita o seu tempo, o seu espaço de voz, então você não deve falar com aquela pessoa. Então, se você está falando com alguma pessoa e ela começa a te interromper, olha só, deixa eu ter. Opa. Bom, voltando ao assunto, no qual eu tentei explicar para as pessoas e elas não entenderam, e voltando ao assunto aqui. Se você tenta falar algo e a pessoa te interrompe, fica toda hora te cortando e não deixa você finalizar a sua ideia, então olha, deixa eu finalizar minha ideia, deixa eu terminar de falar e você continua aí, eu te dou espaço para você falar, tá? Aqui ou se você está em algum projeto, apresentando algum projeto e as pessoas começam a te interromper. Boa, agora eu falei certo. Então você olha para ela e fala: olha, daqui a pouco, quando eu finalizar tudo isso, qualquer um pode fazer pergunta, qualquer um eu vou abrir questões para tirar suas dúvidas, a dúvida de qualquer um. Mas enfim, voltando ao assunto central, quando você for conversar com uma pessoa, fale convicto, fale com confiança e mais uma coisa, não
não acelere toda a sua fala, sabe? Não se desgaste. Isso é desgaste. Isso uma hora vai começar a te desgastar de forma física, sabe? Porque desgasta tanto aqui que começa a ficar físico. Quando você começa a falar e você começa a falar rápido, você trava e aí você, poxa, errei, sabe? Vem aquele, aquele negócio de segurança na sua mente, você tenta falar e você começa a errar, 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 errar. E vai chegar um ponto onde você não para de errar. E aí você vai ficar com vergonha e nunca mais vai querer fazer, nunca mais vai querer falar ou apresentar algum projeto. Então, quando você for fazer um projeto, se você não consegue falar tão bem, se expressar tão bem com as palavras, fale mais devagar, fale com uma entonação maior na voz, certo? Então, fale com pausa, respeite os momentos de silêncio em uma conversa, porque isso é muito bom. Às vezes não seja pessoas ansiosas, não fique ansioso por preencher vazio no meio de uma frase, sabe? Às vezes você tá conversando com uma pessoa e dá aquele silêncio e aí você tenta preencher aquilo. Não tente fazer isso. Respeite os momentos de silêncio, porque isso é benéfico. Então, é mais saudável para sua conversa, seja ela com o seu professor, com o seu, enfim, com qualquer ser humano, respeite os momentos de silêncio, certo? Então, esse é o vídeo do dia 9. Fale bem, fale com confiança, com convicção, respeite os momentos de, de silêncio e tenha pausa, pausa. E não fique. E se você for explicar algo, estude muito sobre aquilo para que você possa ter mais conhecimento e poder explicar com mais clareza para as pessoas. Melhore seu vocabulário, então busque ler livros, busque olhar palavras no dicionário. E uma coisa que é muito bom, muito boa mesmo, é você ler livros. Eu sei que é muito bom escutar audiobook no ouvido, e porque você consegue adquirir muito conhecimento em pouco tempo, sabe? Você sabe, em dois, 3 dias você pode ler 4, 5 livros em forma de audiobook. Mas uma coisa que é muito saudável é ler livros. Leia livros, leia, pause, respeite as vírgulas, os pontos de interrogações, respeite tudo isso. Tente falar, por mais que você não consiga falar, talvez em um ambiente onde você está, você não consiga falar muito alto, falar com uma voz normal, mas pelo menos fale baixo, fale só para você escutar, mas fale, tente ler o livro, a frase, tudo que ele está falando ali. É como se você estivesse lendo para um público, uma plateia, sabe? Então, esse é o vídeo do dia 9. E é isso aí. Quando você for falar, respeite os momentos de pausa e tenha uma ótima noite, uma boa noite e até amanhã, o dia 10.